Elaine, seja bem-vinda, boa noite. Gente, é o seguinte, nós vamos começar, daqui a pouco nós transferimos para o Ginaldo para poder dar início. Eu gostaria que todos mantivessem seus microfones fechados durante toda a palestra, porque alguns, às vezes, dá ruído, até vento costuma prejudicar a informação. Então, aí no final, se tiver um tempo para poder alguns questionamentos, a gente abre um momento. Mas aí, mantenha seus microfones fechados enquanto isso, e aí, se algum aparecer apresentando algum problema, eu vou desativar o som, ok? Então, eu transfiro agora a palavra para a presidente Célia, para que ela dê as boas-vindas e a gente vai iniciar. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, mais uma live. Obrigada em especial ao Ginaldo por essa disponibilidade dele. E que Deus nos abençoe e que São Junípero Serra nos acompanhe nessa live. Obrigada a todos. Então, boa noite a todos, uma boa noite oficial. Saúdo a nossa presidente Célia e, em seu nome, todos os demais irmãos aqui presentes. Sugiro fazermos um minuto de silêncio em homenagem ao cunhado de Marcelino, falecido hoje, como também para invocarmos, pedirmos no nosso silêncio que o Espírito Santo desça sobre todos e cada um de nós, ilumine a nossa mente, o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Ginaldo. Então, Ginaldo, deixa eu falar só uma coisinha. Sim. Eu queria dar boa noite para a Jussiette e para a Sílvia, que são mais duas pessoas do meu grupo. Tá? Só para incentivá-las. Então, sejam bem-vindas, queridas irmãs. Obrigado pela interferência aí. Muito bom. Quanto mais gente nesse mutirão do Senhor, nesse mutirão vocacional, melhor, não é? Então, eu vou passar rapidamente algumas coisas que nós conversamos semana passada, lembrando a quem estava aqui, né, que nós conversamos, e, porventura, alguém que esteja aqui pela primeira vez, provocar essas pessoas no sentido de depois buscarem. Nós fizemos aquela introdução sobre as palavras de São João Paulo II, né, que o movimento Serra é muito importante na igreja. Depois, nós entramos na questão propriamente dita do que é o movimento Serra, que é um movimento da Igreja Católica, formado por fiéis leigos e orientado, assistido por sacerdotes, né, pela hierarquia da igreja, seja bispos, seja sacerdotes. Que esse movimento tem uma ligação muito forte, muito íntima, muito estreita com a igreja, inclusive com a Santa Sé, desde 1951, quando ele foi agregado à Pontifícia Obra das Divinas Vocações Sacerdotais, lá um organismo da Santa Sé, em Roma, que os santos padres têm demonstrado assim, muito carinho, muito apreço pelo nosso movimento, que surgiu o nosso movimento nos Estados Unidos, na cidade de Seattle, no ano de 1934, né, para atender uma necessidade específica da paróquia, e, posteriormente, os 4 fundadores passaram a trabalhar, juntamente com outros que foram se agregando, trabalhar pelas vocações, trabalhar e apoiar as atividades vocacionais, né, da igreja. E, então, o primeiro Serra foi fundado, então, oficialmente no dia 27 de fevereiro de 1935, em Seattle, nos Estados Unidos. E depois chegou aqui no Brasil, em 1964, foi oficializado o primeiro Serra no Rio de Janeiro, né, trazido por sugestão de Dom Boaventura Kloppenburg, que era um bispo do Rio Grande do Sul, e que sugeriu a Dom Jaime de Barros Câmara, que era arcebispo do Rio de Janeiro, que procurasse conhecer e trazer, importar
esse movimento para cá, que era um movimento que trabalhava pelas vocações, que rezava pelas vocações. Logo teve início o trabalho de expansão do movimento Serra no Brasil, de modo que, em 1970, ou seja, 6 anos depois da fundação oficial no Rio de Janeiro, já havia 10 grupos, 10 clubes, como assim chamavam na época, ou atualmente 10 comunidades Serra no Brasil, em Franca, São Paulo, Santos, São Paulo capital, Fortaleza, Salvador, Marília, Teresópolis, Recife e Porto Alegre, foram os 10 primeiros, juntamente com o Rio de Janeiro. Depois, nós explicamos por que o nome Serra, né? Que é uma homenagem ao nosso patrono São Junípero Serra, um frade franciscano nascido em Palma de Maiorca, na Espanha, e que foi o grande evangelizador, né, e fundador de missões, né, numa região, uma parte do México e outra parte dos Estados Unidos, sobretudo na região da Califórnia, e fundador de grandes missões, muitas missões. Entre elas, São Carlos de Borromeu, São Gabriel, Santa Maria de Los Angeles, e assim por diante, né? Então, o nome do movimento Serra é justamente para homenagear Frei Junípero Serra, que hoje é santo, foi canonizado pelo Papa Francisco em 2015, e é o nosso patrono, é o patrono do nosso querido movimento, tá? Algumas pessoas, uma breve explicação, algumas pessoas confundem e dizem que o movimento Serra foi fundado por São Junípero. Não, não foi. São Junípero é lá da década de 1748 a 1784 que ele viveu. E o Serra nasceu em 1934, 35. Então, não tem nada a ver. Ele não é o fundador, ele é o patrono, assim como São Francisco é o patrono dos movimentos franciscanos, São Benedito dos beneditinos, Nossa Senhora do Carmo de todos os movimentos carmelitas, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o Frei Junípero Serra foi beatificado em 25 de setembro de 88 e canonizado em 23 de setembro de 2015, né, na Catedral de Washington, nos Estados Unidos. Também eu disse que o Movimento Serra tem como missão o trabalho vocacional. A principal missão do Movimento Serra é rezar pelas vocações. Nós fazemos muitas coisas e podemos fazer muitas coisas, mas a principal missão é rezar pelas vocações. Colocar os joelhos no chão, o rosário na mão e rezar, pedindo ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe, que fez o que Jesus mandou. Mas o grande carisma do Movimento Serra é o profundo amor aos homens e mulheres de vida consagrada. E eu recordo essas palavras que disse o meu amigo Edgar Pimentel, Adão Ideobrando Mendes Costa, bispo de Estância, quando nós o visitamos, né, na década de 80, né, 87, por aí, 88, eu tenho a data exata, mas não lembro agora. Então, quando nós o visitamos, o Dom Ideobrando perguntou o que é que fazia 2 homens, um funcionário público, né, no caso eu, e ele, o empresário de Curitiba, se dirigir a um pobre bispo, né, como assim ele se classificou, procurar um pobre bispo para pedir para fundar o Serra na diocese. E Edgar Pimentel, com esse semblante santo que ele tem, sereno, disse: Excelência, é o amor ao consagrado. Nós fazemos isso por amor aos homens e mulheres de vida consagrada. Palavras de Edgar Pimentel a Dom Ideobrando, eu nunca esqueço. Temos como objetivo o Movimento Serra favorecer e promover as vocações sacerdotais, religiosas e missionárias na igreja, né? Também, outro objetivo é impulsionar o catolicismo e encorajando os seus membros para viverem cada vez mais dignamente o catolicismo, e também a verdadeira amizade, promover a verdadeira amizade entre nós, seus membros. E nós temos provado isso. Eu não vou citar exemplo aqui para não deixar ninguém triste, mas assim, é muito bonito a forma como a gente se relaciona, como nós somos acolhidos uns pelos outros. Assim, então, há uma verdadeira amizade entre nós. Isso é muito bacana, graças a Deus nós temos conseguido cumprir esse objetivo. O trabalho do Movimento Serra se fundamenta, primeiro, na Sagrada Escritura, no que disse Jesus lá em Mateus 9, 37 e 38, como também em Lucas 10, 2, que a messe é grande, os operários são poucos,
Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. É nisso que nós nos fundamentamos e é nisso que fundamenta o seu trabalho, o seu apostolado do Movimento Serra. É esta palavra de Jesus. Este mandamento de Jesus é suficiente para que nós possamos, então, deslanchar o nosso trabalho em qualquer lugar. Mas também tem as palavras de São João Paulo II, que vai dizer lá em Santo Domingo, 1992, que o problema da falta de padres no Brasil, na América Latina e no Caribe é um problema grave e crônico. Né? Então, significa dizer que ainda continua precisando, né? A igreja continua precisando de homens e mulheres que se dediquem a rezar pelas vocações, para que tenhamos mais homens e mulheres consagrados, mais missionários. Também diz São João Paulo II que lá também Santo Domingo, no discurso inaugural, número 26, que a promoção das vocações sacerdotais e religiosas deve ser uma prioridade dos bispos e um compromisso de todo o povo de Deus. Quando fala em prioridade, significa dizer, primeiro, atividade número 1, embora saibamos que nem todos entenderam essa mensagem. E, às vezes, em alguns setores, as vocações não são vistas, não são tratadas com a devida atenção. Mas Deus toma conta de tudo. Depois, também, outro item que fundamenta o trabalho do Movimento Serra são as necessidades da igreja, de forma geral, né? A necessidade da igreja, assistir aos encontros vocacionais, aos rapazes e moças que estão na caminhada, os vocacionados, as vocacionadas, ajudar aos senhores reitores dos seminários em tudo aquilo que é possível. Eu poderia citar aqui vários exemplos que a gente conhece Brasil afora, de serras que atuam dentro dos seminários de forma muito bonita, e tantas outras necessidades da nossa igreja, né? Depois, eu falei também que o Movimento Serra é um movimento que é muito bem organizado, e ele está estruturado de forma, assim, parte lá do internacional, porque o Serra é um movimento internacional, né? Tem um conselho de administração e uma diretoria executiva em âmbito internacional. Cada país fornece um representante para compor esse conselho. Aqui no Brasil, nosso representante é o irmão Serra Roberto Sebem, né, do Paraná. E, então, é um movimento muito organizado, e tem uma estrutura muito bem feita, e aqui no Brasil, não foge à regra, temos uma estrutura semelhante à da CNBB, mais ou menos assim, né? Ou seja, uma direção central, um conselho, e depois também temos os regionais, assim como a CNBB tem as dioceses, a igreja tem as dioceses, nós temos os distritos, que são compostos, esses distritos são compostos por um determinado número de serras, de comunidades serra. Então, por exemplo, o distrito 109 está aí, né, com sede em Belém do Pará. Então, ele está formado por 3 serras que tem em Belém, o Serra Manaus, o Serra Parintins, criado este ano, e agora o Serra o Serra Santarém, que passa a integrar o distrito 109 do Regional Norte. Tá? O mesmo regional pode ter mais de um distrito, dependendo do tamanho e da quantidade de serras que tem nesse regional. Tá? Muito bem. Então, nós falamos também que o Conselho Nacional do Serra do Brasil possui um secretário executivo, uma diretoria executiva, um conselho pleno, alguns órgãos auxiliares, os coordenadores regionais. Esse conselho pleno vai se reunir no próximo dia 16 de novembro, em Aparecida, São Paulo, quando tomaremos algumas decisões da Assembleia Geral de Delegados, algumas decisões importantes, e também haverá a eleição e posse da nova diretoria. Então, o Luiz Albino é o presidente eleito e vai tomar posse juntamente com a equipe que ele elegeu, que ele indicou e que vai ser eleita nessa Assembleia Geral de Delegados, dia 16 de novembro, em Aparecida, São Paulo, no Seminário Santo Afonso, né? E, então, quando se encerra o mandato da presidente Célia, que está aqui também conosco. Depois, eu falei da diretoria executiva, que é composta por um presidente, o presidente eleito, vice-presidente de programação, vice-presidente de atividades vocacionais, vice-presidente de expansão, vice-presidente de comunicações, secretária ou secretário, tesoureiro e o representante do Serra Internacional. E que essa mesma estrutura, quando possível, desce para os serras locais, dependendo da quantidade de membros que exista. Quando a quantidade é pequena, a gente forma uma diretoria menor, forma uma diretoria com 4, 5 membros, que com certeza vão dar conta do trabalho
né, como foi o caso agora, semana passada, quarta-feira, 8 dias atrás, lá o Serra Boquim, Senhora Santana, lá estivemos, e está aqui o Fernando conosco, Fernando Grilo. E então, naquele momento, como estamos iniciando o trabalho, ainda com pouca gente, eu orientei formar uma diretoria com 5 pessoas, depois, agora, a gente complementa quando o Serra tiver com muitos membros. Né? Muito bem. O Serra também possui um conselho consultivo, um conselho fiscal, um fundo vocacional, Junípero Serra, que arrecada, faz campanhas para arrecadar dinheiro para apoiar as ações das dioceses, dos seminários carentes, inclusive fora do Brasil, como é o caso, e também tem os conselhos regionais, tem uma coordenação de encontros de formação e espiritualidade, pelo menos uma vez por ano, cada distrito deve realizar um encontro de formação e espiritualidade dos seus serras, dos seus membros. Temos a formação de liderança serra, então tem um trabalho muito bem feito, que tem dado frutos bacanas, muito importantes, já há alguns anos. Tem a Romaria, a coordenação de Romaria, todo ano acontece a Romaria em Aparecida, São Paulo, no Santuário Nacional, todo ano já há 37 anos. Então, tem uma equipe que cuida disso, que coordena isso, e tem também um outro órgão chamado Membros Beneméritos, que tem uma outra função muito específica, que é de conseguir pessoas que possam colaborar financeiramente com o Serra para cobrir as necessidades de despesa do Conselho Nacional Serra do Brasil, que não são poucas. Né? Então, nós falamos também que são 11 regionais no Brasil inteiro, né? Tá no norte, no nordeste, 2, no leste, na região leste tem 3, no oeste, lá está Luiz Albino, Brasília, Goiânia, e por ali afora tem outro, e no regional sul, são 4 regionais, né? Ou seja, na região centro de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são 4 coordenações regionais pela quantidade de grupos que existem naquela região, graças a Deus. Então, são 25 distritos, atualmente, 25 distritos no Brasil, né? Em várias localidades, aqui, por exemplo, Aracaju é sede do distrito que encampa, né? Que assiste aos serras daqui do estado de Sergipe e também da Bahia. Né? Em breve teremos novidade para a Bahia, viu, Raimunda, viu? Os baianos que aqui estão conosco, graças a Deus. Então, todo o Serra também tem os assistentes eclesiásticos. Todo grupo do Movimento Serra precisa ter um orientador espiritual ou um assistente eclesiástico. Normalmente é um padre, ou um padre designado pelo bispo, em caso de diocese, e quando é um Serra paroquial, o próprio pároco naturalmente, o orientador de todos os movimentos da sua paróquia. Né? Então, em algumas realidades, por falta de padres, ou por falta de agenda, falta de espaço na agenda do padre, às vezes uma religiosa, uma freira, às vezes um diácono permanente, acaba se tornando o assistente eclesiástico, o orientador do grupo do Movimento Serra. Então, acontecem essas coisas. Então, desculpem aí, pessoal. Depois nós temos também o assistente episcopal, ou seja, o Serra do Brasil tem um assistente que é um bispo, ele é o assistente nacional. Então, atualmente é Dom Francisco Bianzin, que era bispo emérito de Barra do Piraí, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, mas agora assumiu uma diocese lá no Mato Grosso. O Papa pediu, mesmo ele já sendo emérito, o Papa o designou, pediu para ele assumir uma diocese que estava vacante. Mas isso até o final deste ano, porque a partir do ano 2025, a partir da posse que vai ocorrer em Aparecida, dia 16, 17 de novembro, então passará a ser assistente episcopal do Serra do Brasil, Dom Joaquim Carlos, que é bispo de Jataí, no estado de Goiás. Então, os jataienses, não sei se é assim que fala, devem estar sorrindo à toa, né? Meu amigo Wesley Arantes e família, todo mundo lá, Chicão, devem estar felizes da vida com o seu bispo sendo o assistente episcopal do Movimento Serra do Brasil a partir do próximo ano, fé em Deus. Bom, então, Luiz Albino, você passa então agora a mostrar os slides novos, lá a partir dos atos de posse.
Luiz Albino? Ok, já está aí. Pronto. Então, algumas questões práticas agora, e então vamos falar um pouquinho sobre os atos de posse. A diretoria, tanto do Serra Nacional, do Conselho Nacional, diretoria executiva, como também os coordenadores distritais, as diretorias do Serra, das comunidades de Serra, normalmente é recomendável que faça-se uma solenidade de posse, né, muito simples, muito breve, né, sempre durante uma celebração eucarística, a ser combinada com o pároco, presidente da celebração. Então, normalmente depois da Sagrada Comunhão, depois da leitura de pós-comunhão, naquele momento de ação de graças, a gente, ali já combinado com o padre, o coordenador do distrito ou o coordenador regional, então, representando o Conselho Nacional Serra do Brasil, que não é possível estar presente em todas as localidades, esse coordenador distrital ou regional empossa a diretoria. Os coordenadores distritais tomam posse em Aparecida, juntamente com o presidente nacional e sua diretoria executiva e os demais membros do Conselho Pleno. Mas os coordenadores distritais, nem todos vão a Aparecida. Quem não toma posse em Aparecida pode tomar posse na sua localidade, como também os presidentes com os membros de suas diretorias. Então, recomenda-se que as posses dos membros das diretorias, do Conselho Regional, do Conselho Distrital e novos membros ocorram preferencialmente durante a celebração eucarística. É uma coisa muito simples, muito breve. O empossante explica rapidamente à comunidade o que ato é aquele, o que é o movimento Serra, rapidamente, 2, 3 palavrinhas. Depois, convida aquele que vai tomar posse a fazer o juramento, e o nosso devocionário, que os coordenadores irão receber o novo a partir do final do ano, início de janeiro. Então, o Diretório Nacional tem todos esses atos, tem todos esses termos, inclusive tem o estatuto, tem uma breve biografia de São Junípero Serra, e também a relação de todos os coordenadores, inclusive dos presidentes, em todas as comunidades serra. Então, isso é muito fácil, muito simples. Então, feito o juramento, o empossante declara aqueles ali empossados e o convida, e o presidente da celebração eucarística, o sacerdote, profere uma oração e bênção específica para aquele momento. Não é a bênção final da missa ainda, mas é uma bênção específica para os membros do Movimento Serra que estão tomando posse ali. Passa adiante, irmão. Então, o ato de posse, desse pequeno roteiro, apresentação dos candidatos, ou seja, a autoridade, entre aspas, que vai dar posse, apresenta quem vai tomar posse, um breve relato sobre o Movimento Serra, né? O juramento dos candidatos, um só, o presidente, ou representando todos, jura por todos, faz a declaração de empossados e o sacerdote dá a bênção. Isso que eu acabava de falar. Pode passar. O Fundo Vocacional Junípero Serra, eu já tinha falado um pouquinho, mas é um fundo financeiro através do qual o Movimento Serra poderá contribuir com atividades da pastoral vocacional e missionária da igreja. Então, por exemplo, recentemente, o Serra do Brasil aprovou o envio de uma doação para um seminário na região norte do país, uma realidade, um seminário com seminaristas indígenas e coisas por assim. Na época da pandemia, o Movimento Serra do Brasil aprovou a doação, uma pequena doação para um seminário aqui de Aracaju, que não tinha os equipamentos necessários para passar e administrar aulas de maneira online. Então, precisava comprar data show, notebook, essas coisas, e o Serra do Brasil mandou. E também para várias outras partes do Brasil tem acontecido isso. Pode passar, Luiz Albino. Então, as insígnias do Movimento Serra, insígnias ou símbolos do Movimento Serra, então nós temos algumas, né, que é muito interessante citar para vocês aqui. O Serra tem como símbolo assim a bandeira, né?
cujas cores representam, o verde representa o Brasil, o amarelo representa a igreja, que é a cor da bandeira do Vaticano, o azul representa o manto de Nossa Senhora. Então, quer dizer que vocês percebem aqui na bandeira aqui, ó, que o movimento Serra é um movimento da Igreja Católica, o Serra é um movimento da Igreja Católica, que tem o símbolo da igreja, que está no Brasil, né, sob a proteção de Nossa Senhora, aqui representada nas cores azuis e brancas, né? Então, tem mais ou menos essa explicação, esse formato. Tem também o sino, que muitas comunidades ainda possuem o sino, que representa o chamado que para o serviço da pastoral vocacional, e junto com o sino também tem o martelo. O martelo representa a autoridade do presidente, né, durante as reuniões. Quando o presidente bate o martelo no sino, bate o martelo, ou é para dizer que vai começar a reunião, mandar todo mundo ficar caladinho, ou é para aprovar alguma coisa, ou para mandar alguém se calar se está conversando durante a reunião. Então, certamente a presidente Célia já bateu o martelo várias vezes nas reuniões do conselho. Assim por diante. Tem também os distintivos, né? Como nós também podemos chamar de bottoms, também podemos, ou um brochezinho, que mostram, que a gente usa aqui na lapela, e mostram a presença do Serra na comunidade, ou onde está um serrano com aquilo ali, facilmente a gente identifica que ele é serrano, porque tem o brasão né, do movimento Serra naquele distintivo. Para os homens, é uma circunferênciazinha, é redondinho. Para as mulheres, é um negócio mais caprichado, mais bonito, é um laço, em formato de laço, né? Uma pecinha de metal com o brasão do movimento Serra, ou o emblema do movimento Serra, em formato de laço. Então, para as mulheres é muito mais bonito que para os homens. Não sei por que essa discriminação, mas é, né? Então, mas o movimento Serra também tem outros símbolos, né? Tem outros símbolos, o movimento Serra, que é interessante a gente falar para vocês, né? Tem outros símbolos, deixa eu pegar aqui, ou seja, tem também a carta de agregação ou certificado, né, que significa o reconhecimento do Serra Internacional e do Conselho Nacional Serra do Brasil àquele grupo, àquela comunidade que está surgindo, ou que acaba de surgir, que acaba de ser fundada. Então, brevemente, o Serra Santarém será marcado uma solenidade durante uma missa para a entrega da bandeira, a entrega desse certificado, né, dessa carta de agregação. Temos também o emblema do Serra, né, que aparece na bandeira e também nos distintivos, e que é uma identidade visual do movimento Serra, né, e que, né, em qualquer lugar que ele esteja. E tem também um símbolo muito forte do nosso movimento, a imagem do nosso patrono, São Junípero Serra, né? Ou seja, quando a gente encontra essa figura, seja em formato de imagem, gesso, como é que dá o nome? Argila, ou madeira, ou aquele outro, resina, ou mesmo num banner, né? Num banner, então a gente logo reconhece que é o patrono do movimento, do nosso movimento. Então, inclusive no nosso folheto de oração, daquelas 3 orações básicas do Serra, que é a oração pelas vocações, a oração pelos sacerdotes e pelo membro Serra, também consta a imagem do nosso patrono. Então, é um símbolo muito importante para nós, que nós devemos cultuar. Sim, ele é o nosso patrono, né, do nosso movimento. Pode passar, irmão. Quais são os eventos do movimento Serra? Existem eventos de âmbito internacional, que são as convenções internacionais, né, que acontecem a cada ano, e normalmente o representante de cada país vai se juntar ao board, à comitiva internacional, da direção internacional
como também qualquer serrano pode participar dessas reuniões, né, dessas convenções, mas elas são prioritariamente assim requisitadas para os coordenadores, os representantes do SERRAS de todos os países, né? As convenções internacionais são tomadas grandes decisões. Passa adiante, Luiz Albino. Temos os eventos de caráter de âmbito nacional, ou os eventos nacionais. Convenções, como vai acontecer agora, dia 16 e 17, em Aparecida, São Paulo, ocorre a cada 2 anos, né? Tem os congressos sacerdotais, sempre que possível o Movimento Serra do Brasil realiza, e já realizou muitos congressos sacerdotais, graças a Deus, como tinha passado na formação anterior, a relação, muitos congressos sacerdotais, e é uma bênção, aqueles encontros de 2, 3 dias com tantos sacerdotes, religiosas e os leigos ali juntos. Temos também a Romaria, né, do Movimento Serra ao Santuário Nacional de Aparecida, sempre no terceiro domingo de cada ano, terceiro domingo de novembro de cada ano. E temos também os eventos, os regionais ou locais. Passa aí, Luiz Albino. Então, os regionais. Aí você pergunta, professor, e para essas convenções do Serra do Brasil, quem pode ir? Todo mundo. Para a Romaria, quem pode ir? Todo mundo. Né? Todo mundo pode. Para os congressos sacerdotais, todo mundo pode ir, inclusive quem não é serrano. Né? Então, em âmbito regional, também acontece convenções regionais, já aconteceram algumas, encontros de formação e espiritualidade, esse que eu falei que a cada ano, os distritos devem promover, e tem uma coordenação que orienta, que acompanha, que envia materiais, envia pessoas do conselho para se fazer presente. Tem os retiros, os aprofundamentos espirituais, tem os eventos de entrega de cartas de agregação, tem o que nós chamamos de noite dançante ou noite dos convidados. Normalmente, essa noite dançante ou noite dos convidados é para angariar recursos, como também para atrair novos membros para o Movimento Serra. Muitas vezes é desses encontros, de um baile que se promoveu ali, de uma seresta que se organizou, e uma explicação da coordenação, que, de repente, um casal que está ali presente, e uma família que está ali, adere ao projeto de também fazer parte do Movimento Serra. Né? Então, são diversos os eventos. E passa aí, por favor, Luiz Albino. Então, e tem um evento que é recomendado que se celebre aqui no estado de Sergipe, isso é muito forte há muitos anos, que é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Sempre no 4º domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Às vezes se muda de data, por exemplo, 2025 eu vou mudar. Por quê? Porque coincide com o Dia das Mães. E não é recomendável que a gente organize um evento como esse no Dia das Mães, porque a gente vai perder para as mães, né? Não tem jeito. Então, a gente, para não atrapalhar a celebração do Dia das Mães, então, e que muita gente viaja, porque tem suas mães que moram em outras cidades, aí a gente vai transferir para o domingo anterior, que é o dia 1º de maio. Mas é sempre no domingo do Bom Pastor, regularmente, que há mais de 60 anos se celebra o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Né? E, assim, é muito importante. A igreja do mundo inteiro, e o Papa da época, atualmente Francisco, envia, a cada ano, o Papa da época envia uma mensagem exclusiva, com um tema que ele escolheu para a celebração do Dia Mundial da Oração pelas Vocações. Normalmente, o irmão Serra Sebem, secretário executivo do Serra do Brasil, ele faz um resumo, que às vezes a mensagem normalmente vem em 3 laudas, e o Sebem tem o cuidado de fazer um resumo, de forma que fica numa lauda só, e a gente distribui para os sacerdotes, para que eles possam ler ou tomar como referência para as homilias das missas desse domingo. Né? É muito bonito esse trabalho. Como também serve para a nossa reflexão de serranos. Né? Então, eu estava falando dos congressos sacerdotais, e o Serra do Brasil já realizou 21 congressos sacerdotais. Né? Em Brasília, em Belém do Pará, Curitiba, Salvador, Aparecida, São Paulo, Florianópolis, Barbacena, Franca, São Paulo,
Ponta Grossa, no Paraná, Ribeirão Preto, São Paulo, Passaí, Luiz Albino, Brasília, Distrito Federal, Petrópolis, Rio, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro, capital, Londrina, Paraná, Franca, São Paulo, Recife, Pernambuco, Caicó, Rio Grande do Norte, Passo Fundo, né, no Rio Grande do Sul, Formosa, Goiás e Florianópolis. Então, eu tenho a alegria de dizer que esses 4 últimos, né, Caicó, Passo Fundo, Formosa e Florianópolis, eu estava presente sim, graças a Deus. Recife eu não pude, eu estava numa outra missão, foi minha esposa representando o Serra daqui com mais um grupo de serranos. Graças a Deus. Então, é muito bonito. 21 já no Brasil, né? Tá bom de fazer um outro aí, viu? Luiz Albino, você que vai tomar posse, tá bom da gente pensar um para 2025. É sempre nos anos ímpares, né? Pois Quem é. sabe? Passar ali adiante, meu irmão. Então, convenções nacionais. O Serra do Brasil, nós já aqui consta 30, mas na verdade está errado. Já estamos na 33ª, né? Vai para a 33ª convenção, ou 32ª. Então, 32ª, né? É. Isso. Então, eu não vou citar todos aqui onde foi, né? Onde foram realizados, porque me prolongaria, né? Não seria recomendável, mas eu destaco a primeira, que foi no Rio de Janeiro, em 1966. Olha só, 2 anos após a fundação do Serra, já se realizou uma convenção, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, você mostrando a força de como o movimento chegou forte no Brasil, graças a Deus. E em 1987, passar a segunda lauda, Luiz Albino, 1987 aconteceu aqui em Aracaju, na minha cidadezinha aqui em Aracaju, né? Cidade provinciana ainda, e foi aqui, na Convenção de Aracaju, que Ulisses Sebem tomou posse como presidente do Conselho Nacional, né? E foi quando eu entrei no Movimento Serra. Na convenção, eu estava entrando no Movimento Serra e eu trabalhei nos bastidores da convenção, eu fiquei encarregado pela limpeza dos banheiros dos homens, no auditório onde aconteceu, o auditório do IFES, Instituto Federal de Educação, aqui em Sergipe, em Aracaju. Então, eu entrei em 86 no Movimento Serra e em 87 já estava trabalhando lá nessa convenção. Passa adiante aí, Luiz Albino. Pode passar. Vocês percebem... Volta aí, Luiz Albino. Por favor. Vocês percebem que a cor amarela está aparecendo muito aí, né? Desde 2004. Ou seja, as convenções realizadas... Aliás, não só amarela, mas também amarela e branca, desde 2004. Tudo em Aparecida, São Paulo. Aí pergunta assim, mas por que só em Aparecida? Primeiro, dificuldade de se realizar em outros lugares. Não é muito fácil. Segundo, aproveitando que nós já vamos ter a Romaria, aí a gente casa, né? Fazemos um dia antes, então juntamos, ou seja, já que a gente tem que ir para Aparecida, para a Romaria, digamos assim, também fazemos a convenção lá. Então, foi uma forma que encontramos de não deixar de realizar junto com a Romaria, e tem dado muito certo. Embora o Brasil todo tenha saudade dessas convenções, que está bom de voltar a ser também em outras localidades, né? E assim por diante. Mas vamos ver, o Espírito Santo pode cuidar disso. Passamos adiante. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o apostolado do Movimento Serra. O nosso apostolado, o nosso fazer, né? Como dizemos nós pedagogos, a nossa praxis. O apostolado do Movimento Serra deve ser caracterizado, primeiro, pela simplicidade. Nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Então, pela simplicidade. Depois também pelo testemunho. O testemunho de vida pessoal daqueles que fazem o Movimento Serra. E esse testemunho passa, inclusive, que eu vou tratar daqui a pouquinho, pela consideração, o respeito e o amor aos homens e mulheres de vida consagrada. Né? Ou seja, nós precisamos dar testemunho do que nós os amamos. Não é lícito a um membro do Movimento Serra falar mal da Igreja Católica, falar mal dos sacerdotes, falar mal dos religiosos,
criticá-los abertamente, né? Podemos até fazer uma reflexão sobre um caso ou outro, internamente, em nossas reuniões, conversando, como cristãos, como católicos maduros, mas não críticas veladas de maneira externa, de maneira aberta. Não convém a um serrano. Aliás, eu até digo que o Serra não precisa desse tipo de membro. O Serra não precisa de pessoas que venham falar mal de sacerdotes, venham falar mal dos consagrados. Não precisamos. Né? Depois também o nosso apostolado deve estar em sintonia. Devemos viver em sintonia entre fé e vida, discurso e prática, observando os 3 pontos fundamentais: estar em Cristo, estar com Cristo, estar e ser igreja, estar na igreja e ser igreja onde estiver, estar no mundo, né? Está no mundo. Ou seja, Puebla vai dizer que o mundo é o lugar do cristão. Então, ele vai ser igreja no mundo e vai trazer o mundo para dentro da igreja. Né? Então, nós precisamos ter... Ou seja, é lugar próprio do cristão leigo, o mundo, as estruturas do mundo, as periferias, como o Papa Francisco vai falar, inclusive as periferias existenciais. Porque em muitos lugares que nós leigos estamos ou podemos chegar, os sacerdotes não têm condições, não podem, porque não faz parte da missão deles, o dia a dia deles não comporta isso. Então, eu, na minha empresa, trabalhei 40 anos nos Correios e Telégrafos. Era lá nos Correios e Telégrafos, no meu trabalho, com os meus colegas, com os meus subordinados, com os meus superiores, que eu tinha que dar testemunho de que sou serrano, sou cristão, sou católico, né? E amo os sacerdotes, amo os religiosos, e os defendo de qualquer tentativa de maculação da sua imagem. Né? Assim deve ser o nosso apostolado do Serra. Passemos adiante. Também o nosso apostolado do Serra deve ser dentro do espírito de serviço e participação ativa na igreja. Deve dispor-se a colaborar. O serrano deve dispor-se a colaborar dentro de suas possibilidades, claro, com a CNBB, com as dioceses, com as paróquias e com as casas de formação. Então, no caso da CNBB, isso compete ao Conselho Nacional Serra do Brasil, e temos feito isso. O Serra do Brasil tem colaborado muito com a CNBB, naquilo que a CNBB nos procura e nós podemos atender. Colaborar com as dioceses, em tudo aquilo, como aconteceu em 2023. O Papa nomeou um novo bispo para a Diocese de Estância. Ele era o meu pároco aqui em Aracaju, foi nomeado bispo, e antes dele tomar posse, 2 dias antes, ele me chama e me diz: eu quero que o senhor faça um projeto para ampliar, para estender o movimento Serra na minha Diocese de Estância, que eu vou tomar posse daqui a 2 dias. Eu sei que lá já tem Serra, mas eu quero... Aguardar um pouquinho. A internet dele lá, acho que deu uma caída. Alô, tá me ouvindo? Estamos. Tá me ouvindo? Estamos, sim. Parece que eu perdi a conexão com você. Foi?
A sua internet Alô, caiu. tá me ouvindo? Agora sim, a sua internet caiu. Ah, tá. Não, Eu tudo mudei bem agora. Pode continuar. Liga seu microfone, ô Ginaldo. Então, no dia 1º de março, eu já estava na Diocese de Estância, numa reunião do Serviço de Animação Vocacional, e dali em diante comecei a trabalhar, e um dos frutos desse trabalho é o Serra Nossa Senhora do Guadalupe, que tem o presidente aqui, mais alguns membros participando. Então, graças a Deus. Então, é assim que a gente fica, como também o padre de Boquim, foi transferido recentemente de uma paróquia, ao ir para Boquim, disse, professor, eu quero que o senhor cuide do movimento Serra lá na minha paróquia. Então, quarta-feira passada, fomos lá e já iniciamos o trabalho, e está aqui o seu presidente, o Fernando Grillo. Então, é assim que a gente se coloca à disposição, como também à disposição das irmãs das casas de religiosas. Pode passar, Luiz Albino. As funções dos membros Serra, algumas funções. Então, vou dizer aqui alguma coisa muito rapidamente sobre as funções. Compete ao presidente, Thaí Dolores, e a todos os outros que aqui estão, que vão estar assumindo essa missão, compete aos presidentes presidir as reuniões e demais atos do Movimento Serra. É o representante do Movimento Serra junto à paróquia ou junto à diocese. Então, por exemplo, no próximo dia 8 de novembro, vai ocorrer a Assembleia Arquidiocesana de Movimentos e Pastorais, com o seu arcebispo. Então, o Movimento Serra já recebeu carta sendo convocado para fazer parte, como lá estarei representando o Movimento Serra, né, para fazer, juntamente com todos os outros organismos, o planejamento da Arquidiocese para o ano vindouro e também ouvir as orientações do senhor arcebispo e do clero todo, né? Então, também compete ao presidente elaborar, juntamente com a sua equipe, o calendário de atividades, né? Como também compete representar o movimento Serra onde e quando for necessário, em qualquer situação, né? Em reuniões com o pároco. Ontem mesmo teve uma reunião, aqui na paróquia Bom Jesus de Navegantes, e lá estava, então, os representantes do movimento Serra, atendendo o chamado do pároco. Depois, passa aí, Luiz Albino. Sua informa está dando eco, viu, Ginaldo? Eu desliguei eu fechei um. Agora estou só por aqui, porque aqui está mais seguro. Não, melhorou. Pode passar, por gentileza. Ok. Então, também é função dos presidentes presidir as reuniões e os demais atos do Movimento Serra, e, na sua ausência, os vices. Por isso que a gente sempre recomenda que na diretoria tenha um vice-coordenador, um vice-presidente. Elaborar, juntamente com a equipe, o calendário e representar o Movimento Serra onde e quando possível. Pode passar. Funções dos seus membros, aliás, dos coordenadores regional. Então, eu creio que aqui deva ter alguns coordenadores regionais, a gente vai passar rapidamente, não é o caso agora para o Serra Santarém, mas é bom para o Augusto, para o Joaquim, para o Osley, né? E todos de qualquer outra região. Coordenar, juntamente com o coordenador distrital, a expansão do Serra no seu regional ou no seu distrito. É muito importante que o coordenador regional esteja à frente e dialogando com os coordenadores distritais e com os presidentes para criar novos grupos. Coordenar juntamente com o coordenador distrital, os coordenadores distritais e os presidentes, as atividades de formação, os encontros de formação. Ou seja, o coordenador regional deve também se fazer presente nos encontros de formação, ajudando na realização desses encontros, né? Não só deixando que os outros lá se virem e se resolvam sozinhos. Como também representar no Conselho Nacional os coordenadores distritais, fazendo-se porta-voz destes. Então, os coordenadores regionais, ao fazer parte da reunião do Conselho Nacional Serra do Brasil, do Conselho Pleno, está representando os coordenadores distritais e também os seus presidentes, os demais serranos do seu regional. Podemos passar adiante.
O coordenador distrital tem uma função semelhante ao coordenador regional, mas com pequena diferença. Ele deve ser o elo entre os presidentes das comunidades serra. Atenção, uma observação aí. Vocês estão percebendo aí a sigla CS, né? CS significa Comunidade Serra. Então, para encurtar, a gente coloca assim CS, Comunidade Serra, tá? Inclusive, no diretório que eu falei que vocês vão receber, então, costuma ter CS Aracaju, CS Itabaiana, CS Estância, quer dizer, Comunidade Serra, CS Boquim, tá certo? Como daqui a pouquinho eu vou explicar outras siglas também que fazem parte do nosso dia a dia. Compete também ao coordenador distrital visitar, sempre que possível, as comunidades serra do seu distrito. A gente coloca sempre que é possível, porque não é fácil. Então, por exemplo, um regional como o Norte, não é fácil para o coordenador regional ou distrital sair visitando as comunidades, os serras, porque as distâncias são enormes. Mas, uma vez por ano, quem sabe. Mas, graças a Deus, que atualmente nós temos uma alternativa muito boa, e da forma que estamos fazendo agora. Se não é possível ir lá fisicamente, convoca reuniões online. Eu, por exemplo, todo ano convoco todos os presidentes do regional, das comunidades para uma reunião logo no início do ano, onde a gente fecha o planejamento daquilo que vai acontecer durante o ano, a gente uma reunião online, já que nós temos essa facilidade agora, né? Edgar Pimentel lembra muito bem sobre a questão dos custos e quanto está difícil a gente viajar atualmente, né? É custo, segurança, tempo, que muita gente não tem tempo disponível e assim por diante. Participar e auxiliar na organização e realização dos eventos do Serra, auxiliar na escolha de novos diretores, novos presidentes. Então, por exemplo, a cada 2 anos, o Conselho Nacional demanda para os coordenadores regionais verificar quem será o coordenador distrital naquele novo biênio que vai se iniciar, como também que se promova as eleições ou se confirme os presidentes de cada comunidade, porque ele precisa, mandar com endereço e tudo, ele precisa compor o diretório, com o nome de todo mundo, nome, endereço e etc., o assistente eclesiástico e assim por diante. Então, é importante que o coordenador distrital atue junto com o coordenador regional, para levantar essas informações e que nenhum serra fique sem coordenação, sem assistência, sem apoio. Né? Passemos. Atividades do movimento Serra. Então, é comum as pessoas perguntarem assim para mim algumas coisas. Por exemplo, professor, por que o nome Serra? Qualquer lugar que a gente chega, perguntam. Eu já respondi para vocês, né? Homenagem a São Junípero Serra, nosso patrono. Segundo, o que é que faz o movimento Serra? Então, nós podemos fazer muitas coisas, e fazemos, graças a Deus. E isso varia de acordo com cada realidade. O Conselho Nacional não emite uma cartilha com a relação de afazeres. Não tem. Isso é parte inerente para os coordenadores de acordo com a realidade onde eles estão. Então, numa determinada região, o Serra tem uma atuação, um modo de atuar. Noutra região, pode ter outro modo de atuar, outro tipo de atividade. E também depende do espaço que conquista, da abertura que o clero dá, o pároco, os bispos, né? À medida que são convidados ou convocados a ajudarem, e assim por diante. Mas uma coisa é certa: a oração pelas vocações é comum e tem que ser comum a todos. O rezar tem que ser, fazer aquilo que Jesus Cristo disse no Evangelho, tem que ser comum a todos. Então, atividades na área da oração, aí podemos realizar missas vocacionais, ou missa pelo Movimento Serra, missa pelos vocacionados, tendo o Serra como responsável pela liturgia, se for o caso, horas santas ou horas eucarísticas, não é? E o devocionário Serra, o que a gente chama de livrinho azul, contém modelo maravilhoso, fora tantos outros que existem. Rosário vocacional, ou terço vocacional, não é? Cadê?
Bota a tela aí, sumiu a minha tela aqui. Achei. Não, agora sumiu. Tá aí na tela. Acho que a internet dele está oscilando demais. Aguardar, ver se ele reconecta lá. Ver se ele está tentando alguma coisa. Você tem o telefone dele ou não? Tem. Eu tô ligando para ele. Albino, O que houve? Tá sem som e sem imagem aqui. Albino, será que seria você não teria condições de dar continuidade enquanto aguarda o Ginaldo? Espera aí, aguarda só um instantinho. Oi? Não, ainda não voltou, não. Tá, voltou agora. Acho que agora sim. Então, esse trabalho, essas campanhas, nós fazemos aqui. Isso é muito bonito. O, é, é, então, anualmente, o Serra e o Coutinho se unem, perguntam ao reitor qual é a principal necessidade dele naquele período, e a gente agora desenvolve a campanha de donativos para atender. E lá fazemos um evento. Lá fazemos um evento vocacional, aqui nós chamamos de estreia vocacional, que é um termo do movimento Coutinho que a gente emprega para as vocações. Então, existe de várias formas. Na área do estudo, encontro de formação Com dois e abertos aí, que tá espiritualidade, dando eco. palestras. Oi? Tá dando eco aí. Você tá com dois abertos? Não, só estou com um agora. É? É. Agora melhorou. Melhorou? Ótimo. Então, também, encontros de formação e espiritualidade, onde tem sempre palestra de formação, palestras diversas, por exemplo, aqui a gente é chamado de fazer palestra para a pastoral familiar, aqui a gente é chamado de fazer palestra em encontros vocacionais, né, dos apóstolos, encontros das religiosas, em convênio com a CRB, Conferência da Religião do Brasil. Então, palestras para as equipes, as mães que oram pelos filhos, e aí elas querem conhecer a dimensão vocacional, como elas podem ajudar os filhos a discernirem a vocação. Então, tem várias formas da gente poder atuar
nessa área do estudo. E depois tem também a área da comunicação, que é importante que a gente, sem querer aparecer, mas é importante que a gente também divulgue. Hoje nós temos várias facilidades. O Serra do Brasil tem uma revista de âmbito nacional, e que é muito boa, por sinal, muito perfeita, e que a gente fica sempre feliz quando se vê na revista. Mas também nós temos, o Serra do Brasil tem um site que deve ser visitado, tem tudo que a gente quer saber sobre o Serra tem lá no site, como também os serras locais podem fazer página no Instagram, no Facebook e outras mídias que sejam possíveis. Por exemplo, aqui, programa radiofônico, algumas localidades, o Serra tem programa em rádio, tem jornaizinhos ou boletim informativo impresso. Então, são diversas formas da gente comunicar as nossas realizações e também trazer a temática da vocação para as pessoas em geral. Né? Passamos adiante, Luiz Alvino. Então, o Serra faz um convite à comunidade. Todos nós podemos colaborar com as vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Pela oração, rezando pelas vocações, pelos seminaristas, pelos vocacionados e vocacionadas, pelo testemunho, apoiando, né, defendendo ou colaborando financeiramente com a obra das vocações, como também trabalho, a ação. Por exemplo, aqui nós temos a prática de cozinhar no seminário para os vocacionados, no dia de encontro vocacional. Então, a gente monta uma equipe, e aí eu até já aprendi a cozinhar nessas oportunidades. Então, a gente monta uma equipe e vai fazer as refeições para os meninos vocacionados e seminaristas naquele dia que eles estão reunidos em encontro vocacional. É uma forma de trabalho. E, às vezes, a gente envolve pessoas da comunidade nessa ação, inclusive pedindo materiais para fazer o almoço. A gente pede um quilo de carne a um, pede um quilo de feijão a outro, um quilo de arroz a outro, porque, às vezes, o terra está com caixa zerada e a gente pede ao povo, e o povo dá. Né? Então, são diversas formas que nós temos de trabalhar. Passemos adiante. Luiz Albino. Passa a tela, Luiz Albino. Um instantinho. Espero sim. Agora, o que é essencial ao movimento Serra? Ou ao membro Serra, melhor dizendo. O que é essencial ao membro Serra? Isso não faz parte da... Não é uma lei, não, mas é assim, é dos nossos estudos, da nossa pesquisa, que a gente levantou essas informações. Pode passar, Luiz Albino. Primeiro, criar uma cultura vocacional. Ou seja, a oração pelas vocações, o nosso trabalho pelas vocações, tem que ser uma coisa de convicção. Ou seja, fazer parte da minha vida, do meu dia a dia. Fazer parte, sabe, da minha cultura, enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto católico. Então, assim, eu não lembro há quantos anos que todos os anos eu rezo pelas vocações. Já faz parte da minha oração diária a oração pelas vocações. E cada dia às vezes tem a sua, mas o Serra tem a sua também, que oferece a vocês. Esse folhetinho, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, as orações. Então, eu costumo dizer, não basta ser do Serra, é preciso ser Serra. Né? E também criar o hábito
é a responsabilidade em relação à missão vocacional. É responsabilidade de todo o povo de Deus e, prioritariamente, de quem é servante. Até colocar isso na vida. A vivência de vida, né, fundamentada na oração, na palavra e no sacramento. Testemunho cristão. Isso não é só para serrano, né? Independente de ser serrano ou não, todos nós cristãos devemos nos comportar dessa forma. Devemos ter isso como fundamento da nossa vida. Podemos passar, Luiz. Eu falei das orações, então aqui nós temos a oração oficial do Movimento Terra pelas vocações. Cada diocese normalmente tem um modelo, outras utilizam o modelo do Papa, mas o Terra é a sua, que diz o seguinte: ó Deus, que não queres a morte do pecador, mas sim que se converta e viva, nós te suplicamos pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, teu esposo, de São Junípero Serra e de todos os santos, que nos conceda um maior número de operários para a tua igreja, que trabalhando com Cristo, se dediquem e sacrifiquem pelas almas. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Normalmente, ao final de cada oração, a gente faz essa invocação. Rainha e mãe dos vocacionados, rogai por nós. Passei a outra oração, Luiz. A oração pelos padres. Ó Deus, que constituíste o teu único Filho, Jesus Cristo, supremo e eterno Salvador, para a glória de tua majestade e salvação de todos os homens, concede que aqueles que foram chamados ao sacerdócio ministerial sejam perseverantes, dedicados, santos e fiéis cumpridores da sublime missão que receberam. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. O próximo, a oração do membro terra. É importante que a gente reze pela nossa própria vocação, pelo nosso trabalho, por nós mesmos, né? Então, a oração diz assim: Senhor da Messe, nós te pedimos pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, mas rogamos também pela nossa própria vocação. Concede-nos firmeza na fé, perseverança em nosso compromisso de terra e a amizade verdadeira entre nós. Que, pelo nosso exemplo e dedicação ao trabalho vocacional, muitos leigos atendam o teu chamado. Isto te pedimos por meio da Rainha e Mãe dos Vocacionados e do patrono São Junípero Serra. Inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Olha só, o que diz aqui essa oração? Que, pelo nosso exemplo e dedicação, ou seja, o testemunho que eu falava por instante, né? Ou seja, que o nosso exemplo, a nossa dedicação, inspire outras pessoas a também rezarem e trabalharem pelas vocações. Não basta ficar dizendo, é importante que eu testemunhe, não é? Passa aí adiante. Outro item que faz parte da atividade do Movimento Serra, é essencial ao membro Serra, é o amor. O amor aos vocacionados e aos consagrados. Isto presume profundo respeito, reconhecimento e ajuda. Respeito, reconhecimento e ajuda. Aí, conforme cada um possa, mas o respeito e o reconhecimento, a ajuda é quando pode, claro. Mas o reconhecimento e o respeito deve ser sempre presente na nossa prática, no nosso dia a dia. Passa aí adiante. A amizade também faz parte, né, do essencial do serrano, a amizade fraterna com sacerdotes, religiosos, fraternidade, sensibilidade e gestos concretos de amizade. Como assim? Quer dizer isso? Lembrar do padre, de vez em quando,
ele está sozinho, convidar ele para um jantar na sua casa, ou o grupo do Serra organizar um jantar, um almoço, convidar o pai. Um telefonema ou uma lembrancinha no dia do aniversário dele, né? Uma visita se ele está doente, se ele está enfermo. Então, demonstrar com gesto concreto a amizade que tem, ou que pelo menos diz ter por ele. Então, vamos, né, concretizar isso que nós dizemos ser amigo dele. Né? Não se trata de bajulação, não entenda como bajulação, como superproteção, mas ser amigo. E o verdadeiro amigo é aquele que está junto com o outro em todos os momentos, não é? Sempre que possível. Passemos adiante. Unidade. Também deve fazer parte da cultura do serrano, a unidade entre os movimentos e pastorais eclesiais, da igreja. O serrano é melhor do que os outros movimentos. Não é pior também. Por isso, a gente deve procurar caminhar na base da unidade com ele. Por exemplo, dia 18 de outubro, o Serra de Estância realizou um grande encontro. Eu até acho que já falei isso. Um grande encontro de formação e espiritualidade. Então, o Serra de Estância procura caminhar em unidade, tanto servindo, ajudando nas atividades dos outros movimentos, como recebeu a ajuda da equipe de liturgia no seu encontro, que a equipe cuidou de tudo que foi necessário para a missa se realizar naquele encontro. Isso é unidade, parceria, amizade com os outros movimentos. Também unidade entre as comunidades terra e esta com o Conselho Nacional. Ninguém pode e deve procurar tentar caminhar sozinho. É caminhar junto. Então, o Serra Caju ser amigo do Serra Anchieta, o Serra Anchieta ser amigo do Serra Bom Jesus Navegante, os dois serem amigos do Serra São João Batista, São João Batista ser amigo do Serra Lagarto, o Lagarto ser amigo do Serra Golfim, e assim sucessivamente. Amigos, ajuda, parceria, né? Sem inveja. Se um faz, outro faz menos. Quem faz menos deve procurar fazer mais para se igualar ao outro, se for o caso, mas tudo não faz. Depois, também unidade nas atividades vocacionais. Ou seja, é importante que todos os grupos do Movimento Terra procurem ter assim mais alinhado, fazer texto vocacional, ter uma missa mensal, oração pelas vocações, suas reuniões, as reuniões ordinárias. É necessário que aconteça isso. Também unidade com a hierarquia da igreja. Se o Serra Caju, por exemplo, goza de privilégios, goza de respeito, goza de tratamento bom do senhor arcebispo, do vigário-geral, do coordenador de pastorais, é porque procura fazer por onde, como a gente diz, né? Procura estar em harmonia com ele. Né? Ou seja, o seu arcebispo tomou posse no sábado. Na segunda-feira, eu estava na Cúria, pedi uma audiência com ele para me apresentar o Movimento Serra e ouvi-lo. Dom Josafá, como é que o senhor quer que nós caminhemos? O que é que o senhor espera do Movimento Serra na sua diocese? E aí, ouvimos as orientações dele. Né? E por isso que ele nos chama para as reuniões, por isso que ele nos chama para fazer parte do Conselho da Associação de Pastorais, porque a gente também procura caminhar em unidade. Se coloca à disposição quando a igreja precisa da gente. Pode passar, Luiz Albino. E, por último, eu diria que perseverança, né? Perseverança no ideal Serra, perseverança na função que receberam, que assumimos, ou seja, quem assumiu uma função no Serra, procurar perseverar nessa função, né? Depois, perseverança nas reuniões, vamos ser assíduos às reuniões. Claro, faltar uma reunião, todo mundo pode, qualquer pessoa pode, e nem sempre é possível
estarmos presentes em todas. Mas não é aquela coisa de, vou nada. Já deve ter muita gente lá, não vai sentir minha falta, não. Aí, nessa história, acontece conosco como acontece com aquela brasa que alguém afastou da fogueira e daqui a pouco ela virou carvão. Apagou. Né? E isso é terrível para a vida do cristão. Depois também perseverança na vivência cristã. Oração, estudo da palavra, participação no sacramento e ação. Sempre. Né? Então, um serra que não ora, não está cumprindo a sua finalidade. Um serra que não procura conhecer, aprofundar sobre o próprio serra, sobre a palavra, ouvir o seu assistente eclesiástico, palestra, também está caminhando fora do contexto. E sem ação também não precisaria de serra, se não é para rezar e para trabalhar. Não é? Então, o que mais? Por último, eu quero explicar para vocês o seguinte. Antes dessa mensagem final aqui, nós vimos que eu falei de uma sigla, né? CS, Comunidade Terra, não foi? Mas também tem outra sigla que é importante que a gente se acostume com ela. Primeiro, IS, que quer dizer IS, quer dizer Irmão Terra, ou Irmã Terra. Então, em alguma carta que você vai receber assim, caríssima IS Dolores. Ali quer dizer, caríssima Irmã Terra Dolores. Caríssimo IS Augusto. Caríssimo irmão Serra Augusto. Outra sigla, CFNB, significa Conselho Nacional Serra do Brasil. De repente, em alguma comunicação que se recebe, não está escrito por extenso, está somente CNSB. Convidamos você a participar da próxima reunião da DE/CNSB. Quer dizer, reunião da diretoria executiva, DE, diretoria executiva, do Conselho Nacional Serra do Brasil. Então, IS, Irmã Serra, CSNB, Conselho Nacional Serra do Brasil, IS, DE, diretoria executiva, e CS, Comunidade Serra. Explicado? Muito bem. Passa adiante, Luiz Albino. E então, nós, seguindo essas orientações, essas sugestões, eu tenho uma palavra de Dom Helder Câmara para dizer que é graça divina começar bem, graça maior é continuar na caminhada certa, e a graça das graças é não desistir nunca. Por isso que diariamente eu peço a Deus nas minhas orações que me conceda a graça da perseverança para que eu não desista nunca. Porque disse Jesus que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Depois, Luiz Albino passa a última. E nós veremos, quando tudo acabar, que se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Então, que Deus nos ajude para que possamos continuar fiéis a Ele, servindo em tudo aquilo que a igreja possa precisar de nós. Luiz Albino, pode passar a última tela. Pronto. Sempre em frente, jamais retroceder. Esse é o lema do nosso patrono, São Junípero Serra. Para ele, jamais voltar atrás, jamais desistir, né, de fazer o bem, de fazer a coisa certa, de rezar pelas vocações no caso da gente. Nós devemos também seguir o nosso patrono. Sempre para a frente, sem jamais desanimar, sem jamais retroceder. Agradeço a todos pela paciência,
pela atenção. Me coloca à disposição qualquer pergunta. Aí vocês veem as referências, né? Ou seja, eu usei o Estatuto do Movimento Serra do Brasil, usei o Diretório Nacional, além de outras fontes, para trazer esses informes para vocês. Temos um outro módulo que eu julgo muito importante que possamos ter. Se não puder ser na próxima semana, que possa ser depois, não sei quando, mas é importante que nós tenhamos ainda mais um terceiro módulo com outras informações que eu julgo muito importante para que nós tenhamos uma visão mais ampla, mais completa do movimento Serra. Tá certo? Então, se alguém precisar falar comigo, tem aí o meu e-mail, né, o meu número de telefone, só deve observar, que é o WhatsApp, só deve observar o DDD e me coloca à disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja louvado. Amém. Bom, eu vou fechar aqui a apresentação para a gente Isso. ficar mais... Bom, se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta ou alguma dúvida, clique na mãozinha aí, que aí eu vou atender de acordo com a ordem de pedido. Aí eu transfiro isso, o seu pedido para atendimento. Então, para começar, Pimentel, é com você. Você... Apenas fazer coro a essa aula que nós recebemos hoje do José Ginaldo. Eu acho extraordinário. E cada frase que você citava hoje, muitas vezes você disse, graças a Deus, glória a Deus. É uma expressão de quem realmente caminha na santidade. Eu acho que desperta comentário, a admiração que todos temos por você. Que Deus o abençoe para continuar sendo esse agente de animação. Essa alavanca, como nós costumamos dizer no Cursilho, essa alavanca para nós darmos seguimento a esse trabalho extraordinário, que é o trabalho das vocações religiosas, análise ética. Estava lembrando, enquanto você falava também, lá em Aracruz, na minha terra, hoje teve a missa do vigário, né, que foi por muito tempo vigário nossa matriz lá de Aracruz, São João Batista. É um português, um padre português que muito serviu a Aracruz. E veio a óbito ontem, e hoje teve a missa às exéquias com o senhor bispo de Colatina. Então, enquanto você falava, também a gente remetia a nossa oração, para que Deus o acolha por todo o serviço que ele prestou, a evangelização da minha querida terra, lá do Espírito Santo, onde você esteve. Mais uma vez, Geraldo. Muito obrigado, meu irmão Edil. Você tem uma referência, e eu sei que as suas orações têm ajudado bastante. Continue rezando por mim, pela nossa terra, e eu também rezo. Um grande abraço, meu irmão. Vanessa Cristina, é com você. Oi, boa noite, salve Maria. Boa É um noite. prazer estar aqui participando dessa reunião. José Ginaldo, adorei a tua explanação. E eu entrei aqui para ver se tem a possibilidade de se disponibilizar esse material, os slides. O Luiz Albino vai fazer isso. Luiz Albino tem o arquivo, ele que gravou, ele vai disponibilizar, né, Luiz Albino? Eu vou disponibilizar, tanto o arquivo e também uma gravação de hoje também. Ai, que ótimo. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. José Antônio, com você.
Liga seu microfone, Zé Antônio. Liga o microfone. Isso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar tendo essa grande aprendizagem com um excelente instrutor nosso. Para mim é muito bom, eu acho que para todos nós. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena palavra da seguinte maneira. Sabemos que os padres, eles são formados em teologia e outras áreas mais, inclusive lá onde ficou de a gente prosseguir com Serra, que é a comunidade de São Francisco de Assis, com o padre Armstrong. E eu gostaria, assim, que você, Ginaldo, você tentasse conversar com ele pessoalmente, por telefone, para você passar todos esses informes do Serra, porque ele é o vigário onde está cedendo a paróquia. Ele é o vigário que se prontificou a ajudar o Serra e a alavancar o Serra aqui em Santarém. Então, claro e evidente, ele, como formado em teologia, o padre da paróquia, ele tem que estar por dentro, porque nem só nós, muita gente vai perguntar, e ele tem de dizer o que é o Serra e como funciona o Serra, e etc. Tá? Porque o nosso arcebispo já deu o aval para ele, tudo, e eu acho que precisa esse acompanhamento também. Tá? E a gente está querendo alavancar o Serra aqui em Santarém, montar, e eu tenho grande fé em Deus que já deu certo, vai dar certo, e a gente vai levar em frente. Mas a gente precisa do apoio dele, junto com a gente, para se tornar um Serra mais forte, mais firme, né? Dessa maneira, pelo menos eu penso assim, né? Desculpa a Dolores aí eu ter passado na frente dela, tá, Dolores? Aquela que é a chefe aqui do movimento. É isso que eu queria falar, tá? Obrigado. A gente pode fazer isso assim, né? Se eu tiver o número dele, eu posso dar uma ligadinha para com ele, conversar com ele, e pouco a pouco ir respondendo perguntas dele, passando informações. Como também, eu posso dizer que uma coisa interessante, a presidente saiu, o presidente eleito também, podemos fazer um kit com revista e alguns folhetos e mandar para o pároco. Inclusive, tem o folhetozinho sobre o papel do assistente eclesiástico no Serra. Então, poderia fazer um kitzinho e mandar para o padre que está recebendo o Serra aí, está acompanhando. Podemos mandar para ele, que vai dar uma grande ajuda. Tá ok, obrigado. Disponha. Marcelino, com você. Em primeiro lugar, meu amigo Ginaldo, foi um prazer ouvir essa tua bela explanação. A cada momento que você falava, me reportava há 20 anos atrás, quando eu exerci a função de secretário executivo. Tudinho. Tudo que você estava falando, eu estava me lembrando. Foi ótimo. Eu tive uma sensação muito boa. Uma coisa só que você falou aí no final, dos mais módulos, e é interessante porque aconteceu conosco, no início, como desenvolver uma reunião Serra. Entende? Ficou todo mundo reunido ali, mas e agora? O que vamos fazer? O que eu faço? O que eu não faço? Talvez você possa fazer com que essas novas comunidades Serra que estão aparecendo, eles não sintam problemas para o desenvolvimento dessa reunião, que é muito importante. Eu também concordo com você, Marcelino, e esse item de desenvolver uma reunião já está na próxima que eu estou sugerindo que a gente faça. Ou seja, a ordem da reunião da comunidade Serra é o que pode e deve conter ser tratado nas reuniões. Né? Então, está no próximo módulo. Se a equipe estiver disposta a receber mais um módulo, a gente está nela. Aí eu passo de forma bem positiva da história. Perfeito. Eu acho que vale a pena, sim. Tá? Você fez bem a tua apresentação e o pessoal vai gostar. Eu, principalmente, gostei. Muito obrigado. Abraço. Obrigado.
Joaquim, com você, Joaquim. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer imensamente aí o nosso irmão Ginaldo, como sempre. Já foi dado os parabéns para ele. Mas é sempre bom, né, Ginaldo, ouvir aí meu amigo, tudo que você faz, você é um cara espetacular. Eu queria falar sobre exatamente essa deixa que você fez aí, dizendo que a necessidade seria muito bom mais uma reunião, mostrar como é que é e tal. E surgiu, o Marcelino falou exatamente isso, que o que é que o Serra no início sente, como é que a gente atua e tal. Então, ele foi na ferida. Então, realmente isso é importante. Eu gostaria de aproveitar e consultar logo a Dolores, o Azevedo, que está aí. Boa noite, Azevedo. Sempre bonito, Azevedo. O pessoal de Santarém, para acertar qual seria a data da outra reunião. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 6, ou não? Porque depois vai ter Aparecida, né? Eu acho que dia 6 é uma boa, tá? Para não ficar tão distante. Tá? Eu concordo aí, Ginaldo? Ginaldo. Pode ser voltando na agenda. Ah, tudo bem, beleza. Então, pronto, já fica acertado o compromisso para o dia 6. Eu agradeço, Ginaldo, mais uma vez, a todos. Dolores, pelo seu empenho aí. Deus abençoe a todos, e que esse cabeça branca continue, tá, com muita saúde para nos ajudar. Cabelo mais branco, mais experiente, melhor ainda. Azevedo, é com você. Certo. Joaquim, obrigadão pelo elogio aí, viu? Também agradecer o Ginaldo por como é a função dele, a profissão dele, de ser um educador, né? E está nos passando isso muito bem. Mas também, em questão de mais conhecimento, eu tenho, que já pesquisei na própria internet, tem muito material do Movimento Serra. Tem muito, tem estatuto, tem muitas coisas. Eu baixei no meu celular. Então, acho também que é bom informar as pessoas que não fiquem só esperando esses momentos de repassar os conhecimentos, que nós próprios vamos buscar dentro do que contém já na internet essas informações. Quanto à reunião, eu acho, concordo com o Dolores, para não se distanciar muito, não podemos até perder alguma parte, algum conteúdo, para dar uma continuidade nessa formação. É isso. Boa noite a todos e obrigado por essa oportunidade. Boa noite. Obrigado, Azevedo. Obrigado, Realmente eu concordo com você. Essas formações são importantes, mas também, na medida que a gente puder ir fundando em outras fontes. Por exemplo, vocês vão receber a revista, é uma fonte belíssima, tem muita coisa boa de se aprender nas revistas, né? Outras bibliografias que vocês poderão aprofundar. Como também a própria vivência, o dia a dia vai trazer muito conhecimento para vocês, o contato com outros irmãos, nos encontros, porventura possam surgir, vocês possam participar, também será um grande elemento de ajuda. Rosilene, você. Rosilene Santos. Aqui está como sou Fernanda, eu sou do celular de minha esposa. Então, Luiz Albino, coisa foi um barbado com o nome de Rosilene, né? Pois é. Bom, eu estou lendo. Primeiramente, agradecer ao professor que deu essa explanação muito boa.
E assim, pegando a deixa que o amigo, o irmão Serrano aí comentou sobre o apoio dos padres, aqui na nossa paróquia a gente tem um apoio muito grande do bispo. Porém, dos padres, nós estamos ainda tentando convencê-los do valor que o Serra tem para com as vocações. Até nesse última revista do Serra que eu recebi, eu entreguei a meu pároco, que ele saiu teve uma foto dele e tal, bonita, para ele conhecer mais sobre o movimento. Porque a gente sente assim um pouco de desapego, ele não dá muita importância ao movimento em si. Mas isso não impede que a gente continue para frente. Esse domingo mesmo, a gente vai rezar o texto vocacional em outra capela, não vai ser na catedral, já para estimular mais pessoas da comunidade a conhecerem mais o movimento. E como o professor falou, o Azevedo, acho que foi o Azevedo, e nós temos que, nas reuniões mensais, fazer tipo uma formação, uma microformação com os membros recentes. Eu utilizo muito a revista Serra para poder fazer uma parte da minha reunião para falar sobre o assunto. Eu até usei um artigo seu, Plínio, né? Que fala sobre o servir do serrano. E isso, nesse dia que eu li esse artigo, incomodou muitos membros, porque a gente percebe que tem membros que são carvão, não estão mais brasa. E aí acabou incomodando. E graças a Deus a gente conseguiu contornar e melhorar mais o grupo, se uniu mais ainda. Essa semana nós participando do Oxente, foi muito interessante, muito bom, que é um evento que tem aqui na nossa diocese, que o SAB está ativo, e eu com minha esposa, nós participamos muito lá. Teve até um stand do Serra, que muitos seminaristas não conheciam, começaram a conhecer mais, e as religiosas ficaram muito gratas quando eu dei de presente um devocionário, porque elas diziam, sempre queria ter um devocionário e ninguém me dava. Aí o professor Ginaldo segura, mas aí que deu. Mas eu ainda estou com 50 e pouco aqui para lhe devolver, meu professor. Fique tranquilo. E é isso que eu queria agradecer aí pela disponibilidade do professor, e a gente vai estar sempre aqui unido. Como o Leninho diz, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Obrigado. Tá certo. O Serra que você conduz aí é um exemplo para todos nós. Muito obrigado, Fernando. Maravilha. Agenor, você. Olá, meus amigos. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer imensamente ao professor, não, ao reitor. É mais do que professor, é reitor, porque, graças a Deus, essa praticidade, essa sua maneira de transmitir, deixa realmente a gente em condições de ter um excelente conhecimento. Então, por esse momento desta noite tão formativo e informativo sobre o nosso movimento, nós, serranos aqui, queremos lhe agradecer. E também agradecer ao Movimento Serra do Brasil, em especial ao Fundo Junípero Serra, né, por uma ajuda que o Serra também contribuiu financeiramente aqui com o nosso seminário, que a semana passada completou 25 anos aqui na Diocese. As dificuldades no seminário são grandes. Há 2 meses eu estive no seminário em Recife, onde temos aproximadamente quase 80 seminaristas na Arquidiocese de Recife e Olinda. Eles estão lá tentando fazer um apelo para que haja mais gente colaborando com a OVS. E estamos aí, sempre nesta caminhada. E é muito bom ter pessoas como você e outros que amam tanto este movimento. Da minha parte, nosso muito obrigado e até uma outra oportunidade. Valeu, Ginaldo. Nosso obrigado. Obrigado, IS Agenor. Grande abraço para você. Dolores, valeu, você. Muito obrigada, Ginaldo. Mais um pouquinho, eu estou aprendendo cada dia um pouquinho. A gente jogou a semente aqui, e não pode ser, a gente não pode correr, né? Ela vai devagar para nascer. E eu ainda não estou assim tão segura. Eu fui eleita presidente
mas eu ainda não estou assim, muito segura para, como eu posso dizer, para levar em frente. Eu vou devagar, eu não posso correr, entendeu? O padre, o que o Reis falou, eu não conhecia. Tudo aconteceu quando o Joaquim e a Osley vieram aqui. Foi que eu fui conhecer o padre Armstrong e comecei a conhecer um pouquinho mais do Sérgio, entendeu? Então, eu acho assim que ainda falta muito para a gente chegar, mas a gente vai chegar. É uma meta minha, entendeu? Minha e do meu marido. A gente vai chegar lá, mas não posso correr. E eu agradeço muito o que estou aprendendo, porque eu já assistia umas lives de vocês, já faz, acho que mais ou menos um ano, eu já assistia as lives de formação de vocês, mas nada assim que se falasse de serra, o que era o serra, o que era como ele funcionava. Eu assistia às outras formações. E eu digo mesmo para vocês que eu ainda estou insegura, eu vou caminhando devagar, tá bom? Não se preocupe, não, Dolores, que eu também me sinto inseguro às vezes. Todos nós, né? Mesmo depois dos 37 anos de caminhada. Mas não se preocupe, não, que você não tem nada de difícil, é fácil, é tranquilo. Reze, e logo, logo você vai estar fazendo lives, palestra para nós. Com certeza. Então, nós vamos dar a palavra para mais uma pessoa agora, e depois já estamos já para quase 3 horas. E depois a Célia ela vai ter o tempo dela e ela pode fazer o agradecimento. Então, é com você, Antonieta. Oi, boa noite. Eu não poderia dar uma palavrinha de agradecimento ao professor Ginaldo, porque, assim, foi uma explanação excelente, muito clara, um verdadeiro, assim, educador, né? Porque tudo ele explica com todos os detalhes. Então, minha palavra é só essa, de agradecimento e de parabéns ao professor Ginaldo, porque sempre a gente aprende, né? A gente está caminhando também, né? Nosso grupo também está caminhando, né? Sempre é uma caminhada, mas cada dia a gente percebe que o movimento assim cresce, né? Estamos com 18 pessoas que fazem parte, né, do movimento da Paróquia São José de Anchieta, mas graças a Deus estamos indo bem. Só para agradecer mesmo ao professor Ginaldo e uma boa noite para todos. Obrigada. Muito obrigada. Eu também estou muito feliz com o Sérgio Anchieta, né? Vocês abraçaram com muito carinho a proposta, e assim, eu fico muito tranquilo com relação ao Sérgio, porque eu sei que está em boas mãos. Você, a Paulo, Deus, a equipe toda, e o padre Rogério, né? Aí não vou falar. Então, muito feliz por você. Obrigado também. Obrigado, professor. Célia, com você. Bem, eu quero agradecer a todos pela participação nessa live. E depois de tudo que foi dito, a gente não tem nem muita coisa para acrescentar. Ginaldo, muito obrigada por mais essa live, tá? Parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa e que passa de uma forma simples, né? Uma coisa tão importante para todos nós. E Dolores, eu tenho um itemzinho ali que o Ginaldo falou, que eu acho que dá bem para você. Aqui, ó. É graça divina começar bem. Graça maior é continuar na caminhada certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca, né? Segundo Dom Helder Câmara. É verdade. Né? Eu acho que nesse caminho aí é maravilhoso. E a gente sempre está em formação, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está pesquisando, e é essa a nossa caminhada. Né? E que Deus, sempre peço a São Junípero que abençoe todos, né? E que nos proteja. E Ginaldo, mais uma vez, tá?
Parabéns. E continue sempre assim. Amém. Boa noite a todos e obrigada. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite. Estou sempre à disposição de vocês. Ok, então até mais. Até quarta-feira, na próxima semana. Luiz Albino. Oi. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Sim, Joaquim, eu Boa descobri noite a todos. que a internet está funcionando aqui. É a multidão que está